Olá, como vai você? Tudo bem? Ontem estudamos sobre o primeiro animal de Apocalipse 13 e foi sensacional ter a sua companhia nessa jornada à verdade revelada. Vamos continuar juntos e mergulhar na profecia bíblica. No tema de hoje, a palavra de Deus revelará a segunda besta do Apocalipse. Você sabe que existe no coração humano certo medo existencial? A Bíblia nos dá algumas certezas importantes. Deus está conduzindo todas as coisas e nada fugiu do seu controle. O tema de hoje está mais uma vez voltado para a escatologia, ou seja, o futuro. No estudo anterior, vimos que a besta colocará uma marca naqueles que lhe pertencem. Quando o Apocalipse fala daqueles que recebem a marca da besta, ele usa uma linguagem mais forte e ameaçadora. Os que recebem a marca da besta estão perdidos. É isso mesmo que você ouviu. O que mais assusta quanto a esse tema é que a maioria das pessoas receberá essa marca. Para não recebê-la, é preciso colocar-se ao lado de Deus, custe o que custar. A humanidade está se dividindo rapidamente em dois grupos. Aqueles que seguirão a besta e a sua imagem, e do outro lado, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os quais receberão de Deus a vida eterna. Precisamos sempre do Espírito Santo para compreender bem o que a Bíblia está nos dizendo. O próprio Jesus nos disse. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Vamos voltar ao texto que fala sobre a marca da besta. Acompanhe o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. O selo era a identificação de uma autoridade, de um governante. O selo traz consigo o nome, o cargo que ocupa e o território do seu domínio. Note que no selo de Deus está a sua vontade de salvar a humanidade. O selo de Deus está espalhado por toda a palavra de Deus. Em vários textos encontramos qual é o sinal de Deus. Uma dessas referências está em Ezequiel capítulo 20, no Antigo Testamento, verso 20. Lemos: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Talvez alguém possa dizer assim: esse versículo estava se referindo apenas ao povo do antigo Israel. Nós estamos na era da graça. Se você analisar o texto aprofundadamente, descobrirá que em toda a história humana, Deus sempre teve um povo. A Bíblia diz que o sábado é o sinal que identifica esse povo. Deus não está se referindo apenas ao Israel no texto de Ezequiel, mas está falando de toda a humanidade. Notou? Deus não está falando de um tempo específico, mas de todos os tempos. Na criação, Deus estabeleceu o sábado como o dia de bênção, um dia de descanso e santificação. O sábado foi feito para a humanidade e não apenas para um povo específico em um tempo específico. Antes mesmo de o pecado aparecer, Deus já havia criado o sábado. Em nenhuma parte das Escrituras Sagradas você encontrará que o sábado deixou de ser sinal de Deus. Um grande erro do cristianismo dos nossos dias é pensar que, como Israel foi rejeitado e substituído pela igreja cristã, essa rejeição inclui o dia do Senhor, ou seja, o sábado. Isso também não está escrito na Bíblia, por mais que muitos cristãos queiram que isso estivesse escrito. Deus formou a igreja cristã a partir de Israel. Jesus era judeu. A característica que distinguia os judeus dos cristãos era a aceitação de Jesus
como Salvador. O sábado continuou como sendo o dia separado por Deus. O remanescente espiritual de Israel é o cristianismo hoje, amigo, amiga. E isso é comprovado quando o Apocalipse fala dos salvos lá no céu. Leia comigo. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, verso 4. Vamos avançar um pouco mais nessas importantes considerações. Sendo que o anticristo se coloca no lugar de Cristo e se opõe a ele, é lógico supor que a marca ou sinal do anticristo seja o oposto ao sinal de Cristo. Não é verdade? Em Daniel, a Bíblia diz que o chifre pequeno, símbolo do anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. Segundo Daniel, o anticristo ou o poder perseguidor cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra alteração romana feita na lei de Deus foi aprovar no catecismo a adoração ou veneração de imagens, ensino contrário ao escrito em Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6. Em toda a palavra de Deus, Deus é muito claro em proibir e recusar que o adorem por meio de imagens. Mas a lei de Deus, infelizmente, foi mudada para enganar as pessoas. Outra expressão importante no texto de Daniel é a contagem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No Apocalipse, esse período equivale a 42 meses, ou 1.260 dias proféticos, que significam 1.260 anos literais. Daniel fala do mesmo período, desse mesmo poder perseguidor também, que aparece em Apocalipse 13, a primeira besta. Essa primeira besta é um poder político-religioso que profere blasfêmias contra Deus. Depois de 1.260 anos de supremacia, ela é golpeada como de morte. Nessa época, aparece uma outra besta. Apocalipse 13, versículo 11, nos diz: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Todas as características da segunda besta, assinaladas na profecia, se cumprem com o surgimento dos Estados Unidos da América. Surgiram como nação, por exemplo, em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. E segundo a profecia, surge da terra e não do mar, como a primeira besta. De acordo com Apocalipse capítulo 17, verso 15, significa lugar povoado e terra significa um lugar não povoado. Em seu começo, os Estados Unidos falavam como um cordeiro. Está lembrado? Está lembrada? Símbolo de seus ideais de liberdade. No entanto, chegará o momento em que, conforme a profecia da Bíblia, falará como dragão. A segunda besta se unirá à primeira, e o Apocalipse declara: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 13, verso 12. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. A profecia bíblica está nos falando de uma união entre as 2 bestas, somando as forças políticas e religiosas. E lembre-se, quando a Bíblia fala do futuro, ela nunca erra. As relações entre os Estados Unidos e o Vaticano têm se tornado cada vez mais estreitas. Essa aproximação começou durante a Primeira Guerra Mundial, quando o presidente Roosevelt
enviou um representante pessoal a Roma e o Papa designou um delegado apostólico para os Estados Unidos. E agora, por exemplo, nós temos dois americanos. Um é Papa e o outro é presidente da maior potência mundial. Um vínculo se intensificou em 1961, por exemplo, com a posse do primeiro presidente americano católico, John Kennedy. Posteriormente, em 1984, o presidente Reagan nomeou o primeiro embaixador norte-americano junto ao Vaticano nos últimos anos. O governo do presidente Barack Obama, mais uma vez, traçou planos de aproximação entre Estados Unidos e Vaticano. Segundo a profecia bíblica, será por meio da segunda besta que a adoração será imposta à primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos tomarão a iniciativa de obrigar as pessoas a adorarem a imagem da besta, deixando de lado as suas atuais ideias de liberdade religiosa. A segunda besta ainda seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Apocalipse 13, verso 14. Durante os 42 meses, a primeira besta era adorada e obedecida por meio de um sistema de leis repressivo, no qual os que não aceitavam a adoração forçada eram perseguidos e mortos. O texto nos diz bem claro que será feita uma imagem, ou seja, uma cópia do sistema de leis do passado, para conseguir os mesmos resultados alcançados durante a época da Inquisição. Uma cópia. A imagem da primeira besta se tornará quando, mais uma vez, o Estado e a Igreja apostatada se unirem para impor um dia oficial de culto. Lembre bem dessa frase, um dia oficial de culto, que não é o sábado bíblico. Essa marca será colocada, segundo Apocalipse capítulo 13, verso 6. Lemos: faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A fronte representa a mente, com a qual a Bíblia espera que sirvamos a Deus. Por outro lado, a mão é símbolo de trabalho. Os que aceitam o domingo por escolha própria recebem o sinal na fronte. Aqueles que aceitam apenas para não sofrer perseguição ou morte, ou por conveniência, receberão o sinal na mão. A marca será imposta quando for decretada uma lei proibindo a compra e a venda àqueles que não tiverem essa marca. Podemos chamar de decreto dominical. Já ouviu sobre isso? É algo profético. Está escrito com clareza na palavra. E não é nenhuma imaginação doentia ou fanatismo. De que lado você está, amigo, amiga? Hoje, quem não obedece aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é culpado e está em pecado. Os que aceitam a substituição do sábado para o domingo estão em rebelião contra Deus e terão a marca da besta. Uma história nos diz que uma mulher se misturou às tropas durante a Guerra Civil Americana. A única arma que ela levava nas mãos, se é que isso pode ser chamado de arma, era um atiçador de ferro para mexer nas brasas. Quando terminou a batalha decisiva de Gettysburg, os militares lhe perguntaram: o que você pensou que poderia fazer com esse atiçador contra os soldados do Sul? A resposta da mulher foi simples: nada. Eu só queria mostrar para eles de que lado eu estava. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus disse certa vez: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Ao decidir ser fiel a Deus quanto à lei e ao sábado, demonstramos ao mundo de que lado estamos. Embora isso envolva sacrifícios, é recompensador ficar do lado de Deus. E a escolha é sua. Não é pelo medo, mas sim por amor que Deus lhe chama. A Bíblia apresenta as terríveis consequências que terão aqueles que receberem a marca da besta na mão e na fronte. Leia comigo.
Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Diante disso, atentar para um conselho de Pedro é muito importante para a sua salvação. Olha o que ele disse. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Quando a lei dos homens não se choca com a lei de Deus, a postura correta é obedecer a essa lei. Mas quando há conflito, você deve ficar ao lado da lei de Deus. Entre Deus e os homens, a escolha certa para a salvação é Deus. Nos momentos mais difíceis das perseguições, os filhos de Deus não estarão abandonados. Em Daniel 12, verso 1, uma profecia nos assegura que, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que bênção, hein? O próprio Jesus se levantará a favor do seu povo, de acordo com Daniel, e o libertará. Na vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, com todos os seus anjos, Deus salvará e libertará para sempre aqueles que decidiram fazer sua vontade. Glória a Deus por isso. Há muitos anos, um pastor caminhava pelas ruas de uma cidade quando encontrou um menino com uma gaiola cheia de pássaros. Onde você conseguiu esses pássaros? Eu os cacei, respondeu o menino orgulhoso. O que você vai fazer com eles? Vou brincar com eles. E quando estiver cansado de brincar, o que você fará com esses pássaros? Vou dar para um gato comer. Assustado com a resposta do garoto, lhe disse: eu quero comprar esses pássaros. E para que o senhor quer? Eles não cantam, eles não servem mais para nada. Eu quero comprá-los. Quanto você quer por eles? O garoto fez a proposta com gaiola e tudo. O pastor comprou todos os pássaros que estavam assustados com tudo aquilo que lhes tinha acontecido. O menino seguiu o pastor com curiosidade para ver o que ele faria com todos aqueles passarinhos. Foi então que ele chegou a um parque e abriu a porta da gaiola. Nenhum pássaro se movia. Nenhum. Pasme. Eles não perceberam que estavam livres. Ele começou a sacudir a gaiola para lá e para cá e um a um, os pássaros bateram as asas e voaram novamente em direção à liberdade. Anos depois, escrevendo sobre o que aconteceu, disse: quando os pássaros começaram a voar, diziam: estamos livres da morte. Amigo, querida irmã, Cristo nos liberta constantemente. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço do nosso resgate, libertando-nos da culpa dos nossos pecados. E quando a última tormenta do grande conflito se abater, ele virá para buscar seus filhos e conceder-lhes a libertação completa do mal. Satanás será completamente destruído. O próprio Cristo prometeu: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Creiam em mim. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa que Jesus fez em João 14, de 1 a 3. Deus deseja que todos nós nos salvemos, é verdade. Satanás quer que desesperadamente nos percamos. Nossa decisão é expressa por meio da obediência. A Bíblia diz que somos escravos daquele a quem obedecemos. Hoje, você pode escolher a quem vai obedecer, qual caminho vai seguir. Que tipo de sinal ou marca você quer receber, meu irmão, minha irmã? O selo de Deus ou a marca do inimigo? Não existe nesse caminho neutralidade. Não existe em cima do muro. A promessa de Jesus será cumprida e depende de você qual caminho seguir. Quer fazê-lo agora? Então ore comigo. Pai,
Momentos difíceis e complicados estão por acontecer na história deste planeta. Precisamos tomar uma decisão e por isso eu te peço, neste momento, que toques o coração de cada um dos teus filhos que está estudando através desse vídeo. Uma decisão precisa ser tomada e, portanto, peço que toques esses corações e o faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau.